A cantora Ana Paula Valadão, em entrevista no Pode Crer da Rede Super ao pastor Fábio Lacerda, conta como nasceu a igreja Diante do Trono e como foi difícil deixar a Lagoinha, igreja presidida por seu pai, o pastor Márcio Valadão. Pela primeira vez, em lágrimas, ela conta detalhes da conversa que teve com seu pai para pedir sua bênção e abrir a igreja Diante do Trono. Revela que foi uma das conversas mais difíceis que tiveram. Confira. Você sentiu alguma coisa se eu tô deixando a Lagoinha? Tô abrindo outro ministério? Muito conflito. Senhor, não tô entendendo nada. Senhor, o que é isso? Quando o Senhor fez toda essa jornada de nos tirar, de nos levar, de começar a igreja diante do trono, foi muito dolorido, sabe? Mas a gente foi obedecendo. Porque Abraão não tinha toda a explicação da jornada. Você obedece. É tão lindo. Eu sou, assim, maravilhada com Abraão. Não é? Ele, está escrito assim, o Senhor disse isso assim, na manhã seguinte, Abraão já obedece. Seu pai te abençoou em todas as suas decisões, Ana? Com muita dor, claro. Eu doendo, ele doendo. Mas foi tão lindo. Eu me lembro que eu, Gustavo e Zenete, já tinha alguns meses que a gente estava elaborando o que o Senhor estava nos falando, né? A gente foi plantar a Lagoinha Orlando com o Dedé, que não foi de propósito também. Nem o André sabia que ia começar a Lagoinha Orlando, né? O Senhor naturalmente, sobrenaturalmente, conduziu todas as coisas, a gente participou daquilo. Aí o André nos desafiou, né? O Gustavo tem uma jornada também aí de reconstrução muito linda, mas a gente estava muito engajado com a missão DT e com o Ministério Itinerante, desde que a gente saiu do Brasil. E a gente não imaginava que a gente ia plantar uma igreja local. É um desafio muito grande. E o Gustavo é tão humilde, sabe? Apesar de eu sempre acreditar que ele é o melhor pastor para uma igreja, ele sempre foi auxiliar, né? Ele nunca se importou de não ser o primeiro. E esse lugar, sabe, é um lugar que ele nunca almejou de ser um pastor sênior. E aí o André nos desafiou, o Senhor falou claramente conosco naquela madrugada. E na manhã seguinte nós descemos para o sul da Flórida para espiar a terra. E nesse tempo de sondar a terra, de orar, de gerar qual seria o chamado do Senhor para a nossa igreja, o Senhor nos falou tantas promessas. Uma das coisas que ele começou a falar é que não deveria ser Lagoinha, e sim Diante do Trono. E naquela época não tinha Lagoinha Global, sabe? Não tinha isso. Então, nós pegamos e geramos isso, tentando entender, pegando conselho. Eu lembro, então, que a Zé e o Gustavo, depois de alguns meses, falaram assim, o Senhor está preparando a oportunidade para você conversar pessoalmente com seu pai, né? E eu me lembro esse momento em que o Senhor me trouxe para uma viagem. Gente, que loucura, olha. Foi numa Ação Brasil, em Brasília. Eu estava hospedada na casa do Flávio do Bolo e da Fabiana. E eu tô aqui hoje gravando esse podcast. E amanhã eu vou para Brasília, para o Ação Brasil, com meu pai e a minha mãe. Vamos ficar hospedados na casa do Flávio do Bolo. Olha só, olha aí, ó. E é a primeira vez que eu tô contando isso aqui, crê, hein? diz amém. Em público. E aí eu tava assim, né, tremendo. Que hora que eu vou falar com o papai? Que hora que eu vou falar com o papai? Gustavo, Zé, ora aí, que hora que eu vou falar com o papai? E foi muito interessante porque foi no último dia antes de eu ir para o aeroporto, né? Aquela coisa assim, né? Ai, ainda não. Naquela noite, um profeta teve um sonho que que o Senhor me entregava um bolo. E eu estava na casa do Flávio do Bolo. E que o meu pai me entregava um bolo. Olha isso. Eu entendi, ele vai me abençoar. Meu pai me entregava um bolo e eu tô hospedada na casa do Flávio do Bolo. Aí eu falei, Gustavo, se aconteceu isso aí, pode falar. Aí nós começamos. Você sabe como meu pai é um homem tão manso, né? Sim. Eu imagino que foi uma das conversas mais difíceis para ele e para mim. E aí eu falei, papai, o senhor sabe que a gente tem uma identidade, a gente tem um jeito. O Gustavo foi seu braço direito 14 anos.
né? O Senhor sabe o caráter ilibado dele também, a honra, a submissão. Para a gente chegar nesse momento, a gente ponderou muito. De forma alguma a gente quer ferir o seu coração, mas a gente sente que Deus está nos chamando para fazer algo nosso. Nós somos assim como um ramo do seu tronco. Nós nunca vamos deixar de ser seus filhos. E praticamente tudo que a gente aprendeu no ministério, nós aprendemos com o Senhor. E até hoje a gente fala assim que agora que a gente calçou os sapatos dele, a gente sabe o tanto que eles são apertados. Até coisas que a gente não compreendia, a gente começa a compreender. Não é assim quando a gente é filho e vira pai e mãe? Sem dúvida. Então, assim, tantas coisas dessa escola maravilhosa que é servir com o pastor Márcio, e ser filha, ser genro e trabalhar para ele. Cada dia mais a gente vê que essa árvore tem muitos ramos. Nós somos um dos ramos que saiu para lá do tronco, mas que a gente carrega essa seiva, né? E eu pedi para ele, eu falei, pai, na época acho que eu falei, a gente está aí com uns 20 anos diante do trono, e a gente sempre teve o nosso seminário de formação pastoral, o nosso seminário de formação de missionários, o nosso seminário de formação de adoradores. O CTMDT sempre foi do Diante do Trono. Sim. A gente sempre teve os projetos missionários do Diante do Trono, mesmo que Lagoinha sempre foi esse tronco. Falei, então assim, a gente está sentindo que é tempo da gente ter a igreja diante do trono. E é muito difícil eu pedir isso para o Senhor, mas o Senhor nos abençoou. E ele ficou caladinho assim. Aí ele falou assim, eu só te peço uma coisa, filho. Deixa a pombinha do lado do D. Eu falei, pai, eu nunca vou tirar essa pombinha. E ele foi lá na nossa igreja quando começou. Aí veio a pandemia, ficou sem poder viajar. Quando foi, abriu a fronteira, tava lá o papai. Como ele é humilde, né? E aí, filha, como é que tá aí? Como é que tá a igreja? Ai. Ele visitou o nosso local, que a gente custou a conseguir alugar um imóvel, né? E ele foi lá orar com a gente para a gente conseguir as permissões da cidade para reformar, sabe? Ele foi lá. Essa presença física dele também, sabe? No mundo espiritual, sempre foi um respaldo, mesmo com dor da separação, sabe? Mas eu também quero dizer uma coisa muito boa aqui. Eu ganhei um pai que não é meu patrão. Ele é de se pensar. É de se analisar, refletir nisso. Gente, que delícia. O meu pai é só meu pai. Ele é só sogro. Ele é só avô. Já pensou que delícia? Nós não pensamos nisso, mas a gente ganhou muitas coisas. A gente eliminou muitas tensões. Sabe? É muito gostoso depois que as coisas se assentam, se ajustam, a gente vê tudo dando certo, sabe? A gente vê assim, pro meu pai, pra minha mãe, né? Se cumpre. E pra mim agora, com o Isaac, qualquer que seja a escolha dele, do Benjamin quando chegar a hora dele, a vida adulta dos filhos tem que ser uma vida de liberdade. É a palavra de João. Se cumpre para os meus pais com relação a nós e aos outros meus irmãos. E vai se cumprir para mim também, já está se cumprindo. Eu não tenho maior alegria do que essa. De ouvir que os meus filhos caminham na verdade. Não importa, gente. Se tá trabalhando comigo, se tá morando na minha cidade. Eu era vizinha dos meus pais. Agora, que dor. Mas quantos ganhos nisso também? Quantos ganhos nisso também? Então, ouvir que os meus filhos caminham na verdade. A Zenete sempre falou, Ana, honrar pai e mãe é o que você sempre fez a vida toda. Honrar seu pai não é ter placa da Lagoinha na sua igreja. Honrar o seu pai
exatamente o que você sempre fez e vai continuar fazendo. Honrar pai e mãe, às vezes não é rótulo, mas é a essência, né? Você, o pastor André e a Mariana, todos três moram fora. Todos três, né, pois de Belo é, olha Horizonte. que movimento Aí de as Deus pessoas às vezes diferente. pensam isso, falam, nossos filhos saíram, deixaram o pai sozinho. Olha, mas veja bem, as pessoas não conseguem entender que o seu pai e a sua mãe criaram vocês para isso, para levar o nome de Jesus, que é o que vocês fazem. Amém. Quando as pessoas dão uma conotação, a Ana Paula saiu aqui da Lagoinha, o André está em outra igreja, eles dão uma impressão, achando assim que parece que vocês estão fora, né, do evangelho, que vocês brigaram com seu pai. Tem tantas qualquer coisa teorias assim. da conspiração. Exatamente, e essas coisas não existem. Vocês honram os pais, vocês são pessoas maravilhosas. Amém. E o seu pai criou vocês para isso. É verdade. Né? Vocês são frutos da dedicação dele em que vocês servissem a Jesus. Amém. E vocês fazem isso porque é muito fácil ver Jesus olhando para você. E é muito chato pensar que hoje continua acontecendo o que tinha na época dos apóstolos, né? Paulo falou assim, gente, o que é isso? Vocês estão aí dizendo, uns são de Pedro, uns são de Apolo, uns são de Paulo, uns são de Cristo. Gente, para com isso. O corpo de Cristo, a casa está dividido? Eu gostei muito de uma irmã que uma vez estava orando, eu nem lembro quanto tempo atrás, ela falou assim, que Deus gerou 3 tribos, que o ventre da minha mãe tinha trazido ao mundo 3 tribos. E eu lembro muito da descendência de Jacó, de Israel, que deu origem a 12 tribos. Para cada filho, ele liberou uma palavra de bênção muito específica, que traz o destino, que traz a característica daquela tribo, né? E eu vejo tão lindo, né? Como que eu e o Gustavo somos uma tribo. Como que o André e a Cassiane são uma tribo. 3 povos. A Mariana e o Felipe, né, são uma tribo. Então, assim, o corpo de Cristo não está dividido, né? Toda família é assim, nenhum irmão é igual ao outro, mas todos carregam o DNA, né? Então, eu acho que ali existe respeito, ali existe diversidade, ali existe riqueza e é muito bom ver realmente o que cada família que agora cada um nós temos a nossa própria família, viemos de uma família de origem, o que cada um está construindo é lindo, com a sua característica, com o seu destino, com a sua bênção, porque a bênção do pai está ali, do pai Márcio, Sim. da mãe Renata, a bênção está ali. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.